Olá, hoje nós estamos aqui no Papo com Especialista, conversando, na verdade, com duas especialistas. Uma farmacêutica, Cristina Bravin, que é responsável pelo Centro de Triagem da APAI, e a doutora Wélida Cassa, que é geneticista e vai conversar um pouquinho com a gente a respeito desse assunto, não é isso? Você quer se apresentar melhor, Cristina? Eu sou farmacêutica bioquímica aqui do Serviço de Triagem Neonatal, né? E sou coordenadora da triagem neonatal aqui da APAI de Vitória. Diz pra gente então, Cristina, qual que é a importância do teste do pezinho? Então, o teste do pezinho ele é um exame super importante, né? Porque através dele é possível diagnosticar e tratar doenças no recém-nascido, né? Logo nos primeiros dias de vida, antes que os sintomas apareçam, né? E dessa forma é possível prevenir deficiência intelectual e melhorar a qualidade de vida do recém-nascido. E quando que ele é coletado? Como que isso funciona? Então, para essa prevenção ser possível, o teste do pezinho ele deve ser coletado na primeira semana de vida, preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida, porque aí é tempo suficiente de fazer o exame, né? E se tiver alguma alteração, a gente reconvocar e iniciar o tratamento para que essa criança não tenha sequelas da doença diagnosticada. Inclusive o SUS se responsabiliza pelo teste do pezinho e geralmente é coletado dentro da própria maternidade, é isso? Na verdade, nós somos o serviço de referência, né, do Estado do Espírito Santo, então a gente realiza o teste do pezinho básico, né, para todo recém-nascido, em todas as unidades de saúde, em todos os municípios, né, então um bebezinho nasceu, ele tem que procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência, né, para fazer a coleta do teste do pezinho. Existem alguns hospitais e maternidades que fazem também a coleta do teste do pezinho, mas alguns bebês têm alta antes de 48 horas de vida. E o teste do pezinho, o indicado é fazer após 48 horas de vida, né? Entre o terceiro e o quinto dia é o ideal. Quanto tempo ele leva para ficar pronto depois da coleta? Então, depois que o teste chega aqui na APAI de Vitória, em torno de 4 dias úteis, ele já está pronto e disponível para a unidade de saúde buscar esses testes, né? Isso no caso do teste do pezinho básico, né? No caso do teste do pezinho ampliado, ele leva um pouquinho mais de tempo porque a quantidade de doenças pesquisadas são maiores, né? Então... Doutora Wélida, explica para nós o que seria essas doenças que podem ser detectadas no teste do pezinho básico, que aí é responsabilidade do SUS, então é gratuito para toda a população, isso é importante que seja sempre frisado, né? Para o teste de pezinho ampliado. Bem, o teste do pezinho básico oferecido pelo SUS, nós temos 6 doenças que são contempladas, né? Então a gente tem o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, a hiperplasia adrenal congênita, a deficiência de biotinidase, a fibrose cística e a hemoglobinopatia de uma forma geral, como a doença falciforme. A gente tem disponíveis outros testes que são mais amplos, né? E aí a gente tem uma variedade grande, a gente pode chegar a 50 doenças e doenças, na sua maioria, infecciosas e metabólicas. Muito interessante a gente perceber que uma gotinha de sangue, né, do recém-nascido pode prevenir, eu não diria prevenir, né, mas pode identificar com bastante precocidade algum tipo de doença, que não deve ser nunca deixado de lado, né? Você comentou então que o APAI tem um laboratório que é o Centro de Referência do Espírito Santo. Exatamente. A gente é credenciado, né, pela Secretaria de Saúde, pelo Ministério da Saúde, né, como serviço de referência em triagem neonatal do Estado do Espírito Santo, né. Então, assim, a gente recebe todos esses testes que são coletados nas unidades de saúde, né, e a gente faz a análise aqui no laboratório. E aí, quando tem algum resultado alterado, né, que isso não quer dizer que a criança tenha uma patologia, mas sim é um teste de triagem que a gente precisa repetir, fazer os exames confirmatórios, né? Então, assim, essa criança ela é reconvocada pela equipe de busca ativa do nosso serviço, né, imediatamente. E aí... Interessante, então, que vocês não se responsabilizam apenas por fazer o exame. Não. Então, após um resultado alterado, existe todo esse trabalho de
suporte para aquela criança e aquela mãe. Esse, eu costumo dizer que é o grande diferencial da Pai Vitória, né? Porque quando tem um resultado alterado, a gente entra em contato imediatamente com a família e reconvoca essa criança e a sua família, né, para fazer os exames confirmatórios. E aí essa família e essa criança passam por uma equipe multidisciplinar, né, que é composta por assistente social, psicóloga, médicos de várias especialidades, geneticista, endócrino, pediatra, nutricionista também. Nossa, então passa por toda uma equipe, né, até ter a confirmação ou a exclusão do diagnóstico e depois continua em acompanhamento aqui com a gente. Nossa, muito interessante. Eu particularmente não conhecia esse serviço da PAI, fiquei encantada de saber que é um centro de referência, né? Doutora, com relação à síndrome de Down, o teste de pezinho, ele detecta essa... Isso é uma confusão, assim, uma lenda que infelizmente muitas pessoas acreditam, né? Mas não, o teste do pezinho, ele não detecta a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração cromossômica, é uma cromossomopatia. E para cromossomopatias a gente precisa de um exame específico, que é o cariótipo. E esse não é o objetivo da triagem neonatal. Sim, é importante esclarecer porque como está dentro, o centro de triagem está dentro funcionando, né? Dentro da PAI, eu acho que acaba que reforça essa dúvida e essa confusão. As pessoas né? fazem muito essa associação, né? Mas é importante até a gente deixar bem claro isso, né? Que é uma não coisa... detecta síndrome de Down e as doenças que são detectadas, né, Lembra, no teste do pezinho, elas... Quando o bebê nasce, a gente não consegue olhar para o bebê e identificar, né? Sim. Até diferente da síndrome de Down, que na maioria das vezes a gente já tá olha... existe a expressão externa que já favorece aquele... Essa é a grande chave, na verdade, da triagem neonatal, né? Do teste do pezinho. É a gente detectar a doença antes mesmo dos sintomas aparecerem, né? Então, a gente consegue instituir o tratamento de uma forma precoce e com isso a gente consegue evitar, por exemplo, numa fenilcetonúria, no hipotireoidismo congênito, em que a gente teria uma lesão neurológica, uma deficiência intelectual, com o tratamento precoce a gente consegue evitar isso. Nossa, a criança tem uma vida saudável. Exatamente. Era outra dúvida, né? Se entre as doenças detectadas pelo teste básico, se elas têm cura, né? Ou se são doenças incuráveis ou não, né? Não são doenças que têm cura, mas elas têm tratamento. Tá? E esses tratamentos eles são extremamente importantes porque eles melhoram a qualidade de vida e eles aumentam a sobrevida desse paciente. Mas cura a gente não tem. Esse projeto do Papo com Especialista tem exatamente esse foco, que é buscar informações para passar para a população de uma forma geral, o que ela pode fazer para se prevenir ou para melhorar a qualidade de vida, para ter uma vida mais saudável, uma longevidade, saúde, beleza, bem-estar, porque a gente acredita que a prevenção é a melhor saída sempre, né? E a gente está falando de prevenção de questões importantes, né? Deficiência intelectual, né? Por doenças que poderiam ter sido tratadas precocemente. E o APAI oferece esse acompanhamento e esse tratamento? Sim, a gente consegue fazer um acompanhamento inicial. Alguns a gente acaba tendo que encaminhar para alguns serviços de referência. Então, por exemplo, doença falciforme, existe o serviço de referência para doença falciforme. Fibrose cística também existe o serviço